Olá, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Nós vamos ter neste vídeo a continuação do nosso discipulado. Todavia, antes de adentrarmos a esse discipulado, os irmãos devem ter observado, o canal agora ele é oficial da igreja, então ele não é um canal somente meu, ele é o canal da Igreja Presbiteriana de São João. Então, nós estamos organizando ele, a ideia é melhorarmos, estamos acostumando ainda com essa realidade. Então, tem dentro desse canal uma playlist ali só do discipulado. Então, ali nós temos os vídeos relacionados às lições desse discipulado. Então, se você não está no grupo do nosso discipulado, você pode ter acesso aos demais vídeos, às lições anteriores. Esse discipulado nós começamos faz 3 semanas aqui na nossa igreja e nós estamos tratando a respeito do fruto do Espírito. Então nós já vimos dentro desse aspecto do fruto do Espírito a característica do amor e da alegria. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito da paz, que faz parte do fruto da ação que o Espírito Santo ele opera, ele trabalha na nossa vida. E tem sido muito bom, eu acredito que Deus tenha e Ele esteja falando com todos vocês. Amados, o texto que nós iremos basear a nossa meditação dentro desse aspecto do fruto do Espírito, desse discipulado que nós estamos tratando, ele se encontra no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, Isaías, capítulo de número 43, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou fazer a leitura, peço que os amados acompanhem, por favor, comigo. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amados, o sentimento de paz, de segurança, de conforto, ele sempre esteve presente no coração do povo de Deus. O povo de Deus, ele está inserido dentro da realidade da queda, e nós não podemos negar e tampouco fugir disto. Nós estamos inseridos num mundo caído. É interessante pensarmos o apóstolo Paulo, quando em Romanos, capítulo de número 8, ele vai trazer para nós uma criação que geme e suporta angústia por causa do pecado. E ali, então, ele apresenta para nós que toda a criação, seja de ordem animal, vegetal, seja o homem, toda a criação ela está gemendo uma angústia por causa do pecado, por causa da rebeldia do homem, da criação e da criatura racional. Deus, ele trouxe o mal para esse mundo, portanto o homem está inserido e a igreja também está inserida
Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: também nós, semelhantemente, gememos, suportamos angústias. Então, o cristão, ele não é diferente do ímpio no que tange a tribulação e a angústia. Ele também passa por dificuldades. E nesse texto de Isaías, nós temos isso muito claro, nós temos isso muito evidente. O versículo de número 2 está dizendo, e ele é enfático, Deus não está dizendo assim: olha, vocês não vão passar por dificuldades, vocês não irão passar por tribulações. Deus, ele nunca nos prometeu isso. Deus, ele não tem nenhum compromisso com esse triunfalismo herético que muitas igrejas pregam, que o cristão ele não vai passar por nenhuma dificuldade. Isso não é verdade. A questão é quando nós iremos passar. O cristão, ele fica à espera de uma tribulação, de uma dificuldade. E o verso de número 2 de Isaías 43 é muito claro: quando passares, porque vocês vão passar. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Deus aqui está fazendo uso de uma figura poética, de uma figura de linguagem, onde águas, rios e fogo representam as dificuldades na nossa vida, representam as lutas que nós passamos e passaremos. A questão é quando nós iremos passar. Esse vídeo ele está sendo feito dentro desse contexto de quarentena, de isolamento social. Então, nesse exato momento, nós podemos afirmar que a igreja, que o povo de Deus, que nós estamos passando por um tempo difícil. Esse tempo difícil, ele é muito particular. Para muitos, esse tempo não tem sido tão difícil quanto para outros. Então, isso é muito individual. Mas a grande questão é: nós passamos por dificuldades. Nós passamos por angústias. Nós passamos por grande sofrimento. Os salmos, eles nos apresentam isso de uma maneira muito peculiar, muito presente, muito ampla. Nós temos relatos, por exemplo, o Salmo de número 93, o salmista vai dizer que as águas se levantaram, o rio se levantou, porém Deus ele reina o Senhor, diz o Salmo, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, firmou o mundo que não se abala. E ali o salmista ele vai dizer: levantaram os rios, ó Senhor, levantaram os rios o seu bramido, levantaram os rios o seu fragor. Ou seja, está um caos, tudo está difícil. Então, passar por dificuldades, passar por angústias é uma característica comum dos cristãos. Todavia, o cristão, ele possui o Espírito Santo dentro do seu coração e o Espírito Santo, ele produz paz. O Espírito Santo produz um sentimento de tranquilidade, mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades, das águas, do fogo, do rio que se levanta contra nós. Deus, ele trabalha em nosso coração. Então, essa lição ela é bem simples e eu só queria, de maneira prática, apresentar aqui, à luz desse texto, duas características dessa paz que Deus ele traz para nós. A primeira é a seguinte: a interpretação apostólica da paz. Ou seja, como os nossos pais apostólicos, como os apóstolos, eles interpretavam a paz. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, e assim, nós presbiterianos, nós temos o costume de, quando vamos nos cumprimentar, seja na igreja, seja antes de uma mensagem, quando um pastor ele vai se apresentar para os seus irmãos,
nos nossos vídeos, a gente tem vários que eu inicio assim. Nós temos o costume de dizer graça e paz. Já os nossos queridos irmãos pentecostais, eles costumam saudar apenas com a paz. O shalom hebraico, né, a maneira de se cumprimentar no Antigo Testamento era somente com a paz. Assim, o povo de Israel, durante muito tempo, cumprimentou. Todavia, o apóstolo Paulo, de maneira mais específica, ele vai relacionar e ele vai, de certo modo, de uma maneira muito interessante, né, à luz da teologia, ele vai trabalhar esses dois aspectos da graça e da paz. Você pode observar isso em vários dos seus escritos, das suas cartas. Você pode abrir aí qualquer carta para você identificar, para você constatar. Um exemplo, né, Gálatas, capítulo 3, ele vai dizer: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Amados, só há uma maneira de se ter paz. Só há um jeito nessa vida de se encontrar a paz. A paz, ela é fruto da graça. Ela não vem antes. A paz não antecede a graça, é sempre nessa ordem, graça e paz. Por quê? Porque sem graça não tem paz. O que é graça? Graça é uma atitude que Deus tem, na qual Ele nos ama, Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. E mais do que isso, na graça, Deus nos dá aquilo que jamais nós merecíamos. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Uma maneira prática de você entender isso. Nós merecíamos o inferno. O que nós merecíamos era a condenação. Deus nos deu o céu. Ou seja, Deus, ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, muito pelo contrário, ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. O que eu merecia era o inferno, portanto eu nunca mereceria o céu. Mas ele me deu o céu, ele me deu a comunhão com ele. Isto é graça. É quando Deus te dá um favor imerecido. Quando Deus te concede algo que você não merecia. Mas a graça, apenas um parêntese, ela está também sempre, ela anda lado a lado com a misericórdia, com a compaixão. Então, como que Deus ele fez? Na salvação, nós merecíamos o inferno. Ele não nos deu o inferno sem misericórdia. Ou seja, quando Deus não te dá aquilo que você merece, é misericórdia. Todavia, ele te deu o que você não merece. Isso é graça. Então, essa relação entre graça e misericórdia é fantástica nas Escrituras. Porque Deus, ele não nos deu o que merecíamos, inferno, misericórdia. E ele nos deu o que nós não merecíamos, que é o céu. Isso é graça. E a paz, ela é fruto desse ato de Deus. Logo, uma vez que ele me deu a salvação, eu estou em paz. Por quê? Porque o oposto da paz é guerra. E a pior guerra que existe não é a guerra pessoal, né? A minha guerra interior. A pior guerra não é a guerra entre as nações. A pior guerra que existe é a guerra de Deus com o homem. Romanos declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora deixa eu alterar esta pergunta. Se a gente perguntar diferente, se Deus for contra nós, quem será por nós? Você já parou para pensar nisso? E se Deus for contra você? E se Deus estiver em guerra contigo, quem poderá te defender? Quem poderá te salvar? Ninguém. Logo, a paz é fruto da graça que Deus em Cristo Jesus operou. Ele já nos deu em Cristo todas as coisas. Tudo está inserido nele. Então, esse é o primeiro aspecto, amados. A graça
ela é fruto, perdão, a paz é fruto da graça. A paz é fruto da ação que Cristo operou. E a paz que o Espírito Santo produz em nós só é possível porque ele agiu para conosco com graça. Um segundo aspecto que eu gostaria de tratar é esse aspecto de relação que a paz ela traz, esse relacionamento que a paz produz. Isaías vai dizer para nós, Isaías 43, não temas, porque eu te remi. Isso é graça. Chamei-te pelo teu nome. Amados, o nosso Deus, ele nos conhece pelo nome. Eu me lembro, pelo menos aqui, de 2 personagens no Novo Testamento que eu fico assim, admirado mesmo da graça que o Senhor Jesus, ele derramava, né, para com as pessoas. E eu me lembro de 2 ocasiões em que o fato de Deus conhecer pelo nome fez toda a diferença. O primeiro momento que me vem à mente é, inclusive nos vídeos anteriores, eu já tratei, tem uma escola dominical que está aqui no canal, né, um dos vídeos, que eu falo sobre Lázaro, a parábola do rico e Lázaro. Amados, Lázaro é o único personagem nas parábolas que recebe um nome. O único. Nas outras parábolas que Jesus conta, nós não sabemos o nome das pessoas. Por exemplo, a gente não sabe o nome do filho pródigo, nem do pai dele, nem do irmão. Nós não sabemos o nome daquela mulher, da dracma perdida, ou o nome do pastor. O nome do lavrador a gente não tem. É sempre assim, certo homem, certa mulher. Mas Lázaro não. Lázaro, ele possui um nome. Ele é revelado com um nome. E dentro daquele contexto da parábola, isso faz toda a diferença. O fato dele receber um nome. Porque Deus salva aqueles que ele conhece. Deus conhece o seu povo. Há uma outra passagem também que vem à minha memória, é quando Maria Madalena, aquela mulher que no passado foi uma mulher pecadora, e era assim que elas eram referidas pela sociedade, como mulher pecadora. Maria Madalena, da qual Jesus havia repelido, expulsado 7 demônios, né, uma legião, aquela mulher, na ressurreição de Jesus, ela vai até o túmulo de Jesus e ali ela vê um homem, ela supõe ser o jardineiro, e num determinado momento da história, o Evangelho de João nos diz que Jesus, chamando-a pelo nome, e Jesus a chamando pelo nome, ela reconhece que ele era Jesus, e ela diz Rabone em hebraico. Ali tem um aspecto interessante, porque ela diz em hebraico, porque certamente ela ouviu o nome dela em hebraico. Vamos lembrar que a língua que Jesus falava era o aramaico. O aramaico é uma língua um pouco diferente do hebraico. No hebraico, o nome Maria é Miriam, e no aramaico, obviamente, é Maria. Certamente Jesus a chamou de Miriam, que era a maneira carinhosa que as pessoas chamavam as Marias nos tempos de Jesus. Certamente era o jeito que os mais chegados a chamavam. E ela chama Jesus de Rabone e não de Rabi. Ela chama Jesus, ela faz menção de uma palavra hebraica. Certamente era a maneira como eles se referiam, uma maneira carinhosa. Isso também é fruto da paz. Amados, nós somos família de Deus. Nós somos povo de Deus, filhos dele. Não há razão para temermos. Mesmo quando passarmos pelas águas, ou pelos rios, ou quando passarmos pelo fogo, nós iremos, sofreremos, mas passaremos em paz. Porque a paz, ela não é nossa, ela não é do governo. A paz, ela não é dada pela circunstância. A paz é dada por Deus. Ele declarou, ele já declarou uma trégua. Ele nos deu a paz. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele afirmou foi: paz seja com
vocês. Amados, que Deus abençoe, que Deus fortaleça a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.